Olá, meus amores, bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma devocional. Muito obrigada pela presença de vocês, quero agradecer aqui. Para você que não me conhece, meu nome é Fernanda Matos. Todas as manhãs eu estou aqui para repartir a minha devocional com você. E eu espero em Jesus te abençoar nesta manhã. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigada por este dia, obrigada pelo teu amor nas nossas vidas. Obrigada porque o Senhor nos vê. Te agradeço porque o Senhor sabe exatamente no lugar onde estamos e exatamente o melhor lugar para nossas vidas que nós devemos estar. Então eu quero te agradecer porque o Senhor é o Deus que nos vê, o Senhor é o Deus que nos protege. E eu quero pedir uma bênção toda especial agora para cada irmão, agora nesta live, ou que vai assistir mais tarde. Que a tua bênção seja derramada sobre a vida deste meu irmão, sobre a casa dele, e faça-os prósperos em ti. Em nome de Jesus, Espírito Santo, essa live é sua, minha vida é sua. Me usa neste momento, Senhor, que eu não consegui falar, o Senhor, Santo Espírito, traduza para os meus irmãos, para que eles entendam qual é a porção que o Senhor vai derramar sobre a vida deles para ajudá-los a superar os desafios deste novo dia, em nome de Jesus. Amém. Olá, meus amores. Bom dia, Osvaldo. Obrigada pela presença. Keline, obrigada pela presença. Natália, Rick, Fernanda Almeida, Marina Campos, Lurdinha, muito obrigada pela presença de vocês. Deixa eu ver na outra rede aqui. Selma, Adriana, bom dia. Max, obrigada pela presença. Sandra, muito obrigada pela presença. Que Deus abençoe a vida de vocês. Ana, Vitória, Agostinho, Luiz, sejam bem-vindos. Vamos conversar hoje sobre Agar. Não sei se você conhece essa mulher, mas eu vou vamos falar sobre a vida de Agar hoje, que a vida de Agar tem muito para ensinar para mim e para você. A história de Agar, ela começa em Gênesis 16. Agar foi uma egípcia que se tornou escrava de Sara, a esposa de Abraão. E se você for ver em Gênesis 16, Sara faz um arranjo, né? Sara faz um arranjo com Agar para dar uma ajuda para Deus, para o propósito dela. Deus prometeu a Abraão e a Sara que ele daria um filho para eles. Sara achou que estava demorando demais, pegou a escrava egípcia que ela tinha, que era a Agar, e deu para Abraão. Falou, olha, eu acho que daqui não vai sair nenhum filho, não. Vamos ajudar a Deus aqui nessa história. Já que Deus falou, às vezes Deus prometeu o filho só para você. Que de você ia sair uma grande nação. Então, como eu já tô velha, eu te dou aqui minha escrava e você faz um filho com ela e você tem a promessa garantida. Foi assim que Sara pegou a sua escrava e entregou para Abraão, e Abraão teve um filho com Agar. E Agar ficou grávida, e Agar sabia de toda a promessa, estava por dentro de toda a história ali. E como naquela época era humilhante para a mulher quando ela não gerava filhos, né? Então Agar, que era uma simples escrava, mas estava grávida do patrão, né? Estava grávida do chefe, de tudo lá, começou a se sentir muito importante. Se sentiu superior a Sara e começou a humilhar Sara. E aí Sara foi choramingar para Abraão. Abraão, olha só, olha o que a Agar tá fazendo. A Agar tem me humilhado, a Agar tem feito isso comigo, eu tô triste, E aí eu achei muito engraçado que a fala, o que Abraão falou para Sara, foi um conselho que eu recebi há muitos anos atrás. Uma vez eu cheguei para um dos meus irmãos e falei para ele assim, eu tô cansada, toda vez que eu vejo fulana me humilha. Toda vez que eu vejo a fulana me trata mal. Aí meu irmão virou para mim e falou assim, a culpa é sua. Como assim a culpa é minha? É ela que me trata mal, ela que me despreza,
debocha de mim, e toda vez é isso, eu faço tudo para essa pessoa e essa pessoa me trata mal. Aí meu irmão virou e falou, mas continua sendo sua culpa. As pessoas só fazem com a gente o que a gente permite que elas façam. E foi exatamente o conselho que Abraão falou para Sara. Porque Agar subiu na tamanca, né? Subiu no salto, né? Quem subiu nas tamancas foi Sara. Porque em Goiás, quando fala subiu nas tamancas, é porque ficou brava, ficou nervosa e resolveu a situação. Mas Agar estava de salto alto, né? Humilhando ali a Sara. E o Abraão falou para Sara exatamente o que o meu irmão falou para mim na época. Olha, essa pessoa te humilha, ela te despreza, ela te trata mal porque você permite. Você deixa. Eu fiquei indignada. Como assim? A coitada da história, eu, né? A vítima. E foi assim que Abraão falou para Sara. Falou, ué, Sara, ela é sua escrava. Eu comprei ela para você. Você é dona dela. Ela tá te tratando mal, tá te menosprezando, tá te humilhando, porque você deixa. Você não te põe limites. E aí dona Sara subiu nas tamancas e começou a humilhar Agar. Só que não era qualquer tipo de humilhação, não. A Bíblia diz em Gênesis 16 que Agar sofreu na mão da Sara, a ponto de não suportar a convivência e fugiu. Fugiu para o deserto. Se você for ler Gênesis 16, de 13 a 14, você vai ver que Sara não fugiu para qualquer lugar. Ela foi para um lugar específico, onde tinha água. E ali fala assim, lá em Gênesis 16, 13 e 14, diz assim, então Agar, lá em Gênesis 16 fala que ela fugiu para o poço que chamava, que ficava entre Cádiz e Bered. Peraí que o poço ganhou um nome. Esse poço ganhou o nome de Beer Lahai Roi. Eu não sei se é assim que pronuncia. Mas sabe por que ele começou a chamar desse jeito? Porque Sara estava nesse poço que era entre Cádiz e Bered. E ali ela estava sem forças, grávida, sofrendo ali. E Deus conversou com ela. Falou assim, Agar, o que você está fazendo aí? Para onde você está indo? De onde você veio? Aí ela contou para Deus. A minha patroa, a Sara, ela me humilhou, me desprezou, me fez sofrer. Eu fugi porque eu não estava aguentando mais o sofrimento de ficar ali. Só que Deus mandou Agar voltar. Falou assim, volta e sujeite-se à sua dona. Quer dizer, ela teve... Deus estava mostrando para Agar que Agar errou. Agar falhou, mostrou os erros de Agar, que Agar mostrou na história toda que Agar não era uma vítima. Agar também aprontou e mandou ela voltar para consertar o que ela tinha feito de errado. Sujeite-se, tenha paciência. E Deus olhou para Agar e falou, quem está no seu ventre, este filho, eu vou fazer dele um líder. Eu vou dar uma liderança grande de uma nação para ele. Tem promessa para esse filho que está na tua barriga. Mas você precisa se sujeitar, você precisa passar por tudo isso para chegar a essa promessa. E Agar se sentiu tão confortada com aquela palavra que Deus tinha mandado através do anjo, que ela falou assim, Gênesis 16, 13 e 14. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome. Tu és o Deus que vê. Neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Beer Lahai Roi. Significa Deus, tu és o Deus que me vê. Eu não sei, não é muito comum na Bíblia ter textos que fala que Deus fala com mulher. Já a maioria das vezes fala com profeta, fala com homens. Mas Agar era uma pessoa diferenciada. Ela era uma pessoa que Deus falou com ela 2 vezes. Essa é a primeira vez que Deus falou com Agar. Agar não vai... Tá doendo, tá sofrendo, mas você não é hora de você sair desse lugar. Você precisa se sujeitar, passar por tudo isso, porque tem promessa para o seu filho. Eu tenho promessa para ele. E Agar se sentiu confortável e falou assim, tu és o Deus que me vê. Agar, além de ser uma das poucas mulheres a falar com Deus, a ouvir Deus falar com ela ainda deu um nome para Deus. Ela deu, acho que o primeiro nome para Deus na Bíblia que alguém deu foi ela.
Foi Agar. Ela falou, tu és o Deus que me vê. Deu esse nome para Deus, o Deus que me vê. E hoje eu quero falar para você, você tem um Deus que te vê, Ele sabe onde você está. E Ele pergunta para você, você está aí nesse lugar hoje. Tem alguma coisa que você precisa consertar? Tem alguma coisa que você precisa pedir perdão para alguém? Precisa ter um conserto? Tem alguma coisa que você está fugindo? Porque nós não queremos sentir dor. Nós não queremos sofrer, né? Começou uma dorzinha de cabeça, a gente já toma um remédio. A gente nem quer saber, às vezes é sede, às vezes é fome. Mas o primeiro recurso é aliviar da dor. Ninguém quer sofrer, que foi por isso que Agar fugiu de Sara. Porque ela humilhou tanto Sara, estava tão bom ela humilhar Sara, por que ela não aguentou a humilhação de volta? Já que ela já tinha passado pelo... Mas ela não aguentou, ela fugiu. E Deus falou, volta. Volta porque eu tenho promessa para você. Volta porque ainda tem um tempo para cumprir. Sabe o que Deus estava falando com Agar? Aquele filho que ia se tornar um líder precisava de conviver com um líder. Ter a convivência com um líder como o pai dele. Ele tinha um pai que tinha sucesso. A Bíblia diz que Abraão tinha sucesso e prosperava em tudo que ele colocava a mão. Tudo que ele pretendia fazer. E como que aquele neném que tinha uma promessa sobre ele ia nascer ali no deserto com promessa em cima dele se ele não estivesse no lugar adequado. Então a Agar pagou o preço, voltou para trás, passou a óleo de peroba na cara, né? E voltou. E se sujeitou a Sara. Foi humilde até o filho dela nascer. Quando Ismael nasceu, Ismael teve a melhor escola de liderança que ele poderia ter, que foi com o pai dele, Abraão. Ali Abraão ensinou Ismael. Ali Abraão passou todo o ensinamento de Deus que ele tinha, de liderança, de estratégia de guerra, tudo que ele podia ensinar para o filho, ele ensinava. Abraão levantava o altar diante do Senhor, todo ali para pedir perdão, todo aquele ritual de fé, ele passou para Ismael, ele levava Ismael junto. Ismael teve a oportunidade de aprender com o pai como sobreviver, como liderar, como ter fé, como amar a Deus. E ali Ismael teve aquele contato. Só que aí, enfim, Sara ficou grávida e nasceu Isaac. E aí você vai ver em Gênesis, em Gênesis 21, você vai ver que Ismael ficou com ciúmes de Isaac. Porque antes ele era o filho único, ele estava na presença do pai dele, desfrutava de todo aquele ensinamento, desfrutava de tudo, e de repente ele teve que dividir tudo aquilo. A Bíblia diz que Ismael tinha mais ou menos uns 19, chama de menino, uns 19 anos, mas na tradução, menino quer dizer rapaz também. Então, durante mais ou menos 19 anos, era ele que caminhava com o pai. E de repente vem o filho da promessa, o filho que Deus tinha prometido para Sara, que ia sair do ventre dela, que ela não precisava do ventre de outra mulher para gerar a promessa. O ventre dela era suficiente para cumprir a promessa. Ela não esperou, foi afoita. E aí veio essas dificuldades, né? E aí Ismael começou a debochar, a caçoar, a zombar. Coisa de adolescente, né, gente? Adolescente é muito sincero. E aí Sara ficou muito irada, muito brava, porque ela viu o deboche novamente. Só que agora era com o filho dela. E aí ela falou para Abraão novamente, Deus falou com Abraão, pode mandar embora, que eu vou proteger Ismael, eu vou proteger Agar. Dessa vez, ela saiu com mantimentos, com água, porque ela não saiu fugida. Ela saiu com uma certa... devia, como filho, né, gente? Podia ter saído com animais, mas só deu para ela água e pão para ela enfrentar o deserto. E eu acredito que ela pensou que ela sabia onde era o poço que ela tinha fugido da primeira vez. Ela falou, vou para lá, naquela direção. Só que eu não sei o que aconteceu. Que Agar meio que se perdeu, que não encontrou o poço de água. E a água acabou, o pão acabou. E aí, em Gênesis 21, 17 a 19, fala que, antes um pouquinho, fala que Sara
acabou a Sara não, a Agar, acabou a água e o pão, ela não encontrou o poço que ela tinha encontrado da outra vez. Ela falou, vou morrer. Ela tinha esquecido da promessa que Deus tinha feito no deserto para ela. Ela falou, vou pôr o meu filho, pôs ele embaixo de uma sombra para não ver ele morrer. Ela falou, não tem mais jeito, fim da linha, fim da estrada, aqui é um deserto, não tem água, vamos morrer. E Ismael chorava, Ismael gritava de fome, de sede, e ela ficou longe para não ouvir os gritos dele. Só que lembra, Ismael passou um tempo com o pai. Abraão ensinou tudo, de fé, de estratégia, tudo. E ali, Ismael clamou a Deus. Ismael orou a Deus. Fala que Deus ouviu o choro de Ismael. Deus ouviu a voz de Ismael, porque Ismael clamou, chamou pela presença de Deus. Gênesis 21, 17 a 19. Deus, porém, ouviu a voz do menino e do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse, o que é que você tem, Agar? Agar estava desesperada lá longe. O que você tem, Agar? E novamente o anjo do Senhor falando com ela, ela reconheceu na mesma hora. E aí Deus falou, não tenha medo. O anjo falou, não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino. E onde ele está? Ponha-se em pé, levante o menino e segue-o pela mão, e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus abriu os olhos e ela viu o poço de água. E indo até o poço, encheu o odre de água, deu ao menino. O anjo disse para Agar, eu sou o Deus que fiz a promessa. Só que vocês dois desistiram. Quando nós estamos mais perto de conquistar a nossa vitória, quando nós estamos mais perto de resolver os nossos problemas, é a hora que as nossas forças acabam. É a hora que nós queremos desistir. É a hora que a gente acha que não tem jeito mais. Deus tinha uma promessa para mim, mas eu acho que ele se enganou. E aí vem a falta de fé. Mas aquele menino, ele orou a Deus. O Deus que o pai dele tinha ensinado. Porque Deus ouviu o clamor. Deus ouviu o choro de Ismael. E ele estava sem força para levantar. E Agar ela era egípcia, ela era uma escrava, então ela era forte. Ela tinha forças, ela era acostumada com trabalho pesado. E aí Deus falou para ela, vai lá, pega seu filho, o menino, coloque ele de pé. Então eu não sei qual é o deserto que você está neste momento. Qual é o problema que você está enfrentando neste momento. Para você se recolher, você desistir neste momento. Você pode estar sem força, mas fique de pé, porque Deus tem a resposta que você tanto espera, está mais perto quando você perde as forças, quando você já não sabe mais o que fazer, porque aí é o momento que Deus vai agir por você. Porque enquanto você tem força, você continua fazendo na força do seu braço. Enquanto você tem força, você continua caminhando. E se Agar tivesse continuado a caminhar, com aquele filho continuado a caminhar, eles iam para longe do poço. Eles iriam para longe da resposta. Por isso perder as forças. Mas as forças não é para você. Quando você perde as forças, quando você perde a direção, quando você não sabe mais o que fazer da sua vida, é porque Deus quer que você pare onde você está. Pare de tomar as decisões que você tem tomado na força do seu braço, achando que perde tudo, você não vê nenhuma saída. Se coloque de pé na presença do Senhor, porque Ele é o Deus que te vê. E você está sem força, você está sem saber o que fazer, porque você já está perto da resposta. Porque se você tiver com força, você vai se distanciar do poço. Você vai afastar do poço. Porque quando Agar obedeceu a Deus, colocou o filho dela de pé, fala assim, Deus abriu os olhos e ela viu o poço d'água. E indo até o poço, encheu o odre de água e deu ao menino. E a partir daquele poço, começou a vida de Ismael, a nova vida de Ismael e de Agar. A partir daquele lugar.
Deus tem uma fonte inesgotável de soluções para dar para você. E muitas vezes, na maioria das vezes, Ele só pode agir quando você perde suas forças. Enquanto você tem força e você continua tomando suas decisões sem a orientação dele, porque é assim, agora só Deus, mas sempre foi só Deus. A primeira vez que Agar fugiu, Deus estava ali protegendo, conduzindo toda aquela situação. Ela foi direto para o poço. E ela estava ferida, machucada em sua alma, porque ela foi oprimida. E ali teve a proteção de Deus. Ela tinha o poço, ela podia continuar ali. Só que Deus mandou ela voltar. E às vezes você precisa dar alguns passos para trás. Para consertar coisas que você, decisões que você tomou errado. Pedir perdão, acertar, conversar. A segunda vez que ela saiu, ela já saiu com a provisão na mão dela. Deus prometeu para Abraão que iria protegê-los no deserto. Ela sabia onde era o poço. Mas eles caminharam muito tempo, perdidos. Eu não sei qual foi, como que ela saiu emocionalmente daquele, mas ela saiu muito desorientada com o filho Ismael. Porque a primeira vez ela foi direto pro poço. A segunda vez ela se perdeu. Não estava tão longe assim. O tanto de suprimento que Abraão tinha dado para ela era suficiente para ela chegar até o poço. Mas eu não sei como que emocionalmente ela estava, porque ela se perdeu. Thor, não late. Olha lá, gente, meu cachorro latindo, ó. Olha lá, na janela. Não pode ver um cachorro. Aqui. Eu não sei como ela estava emocionalmente, mas pelo jeito ela estava conduzindo a vida dela na força do braço dela, porque ela se perdeu. O pão acabou, a água acabou, o suprimento acabou. E aí Deus faz com que os dois percam as forças. Para de andar com a força do seu braço. Vocês vão distanciar da fonte. E quem é a nossa fonte hoje? Jesus é a nossa fonte. E às vezes, quando a gente perde toda a nossa força, é o momento de você entender o seguinte: está perto da minha resposta. Deus tirou minhas forças, porque senão eu vou para longe. Então, às vezes, você está sentindo aí sem força, largado aí onde você está. Você está se sentindo abandonado. Não se esqueça. Deus te vê. Deus te ouve. Deus sabe tudo que você precisa. Faça como Ismael, clame pelo nome de Jesus agora. Fala: Senhor, eu estou sem força, não consigo levantar do sofá, eu não consigo fazer nada. Eu não consigo. Eu tô comendo demais, disparei a comer, tô comendo demais, tô engordando, porque eu tô ansioso, ansiosa. Ou parei de comer, não dou conta de pôr nada na boca, não consigo engolir. Não sei o que eu faço. É exatamente agora que você falou que você não sabe. Que o Deus que sabe tudo, o Deus que tudo vê, vai te mostrar: você está sem força, porque se eu te der força, você vai continuar caminhando para longe. E a solução está mais perto do que você imagina. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua vida. Lembre-se, Deus te vê, Ele é o Deus que te vê. Agar conviveu com Abraão muitos anos. Ela viu, ela vivenciou aquele tempo de fé, aprendeu. Por isso ela não se assustou quando o anjo apareceu para ela, ela já reconheceu ali que era Deus. E ela obedeceu. Nas duas vezes que ela estava no deserto, ela foi obediente. Então, não seja rebelde, não seja desobediente. Ouve a voz do Senhor nessa manhã. Deus manda dizer para você. Se você ainda está com força para lutar, se você ainda está com força para tomar as decisões sem Deus na história, é porque você ainda está longe. Porque Deus vai tirar suas forças. Vai tirar suas opções. Porque nós ficamos sem nenhuma opção. Porque Deus fala: se você tiver, você vai correr para longe. E a resposta está mais perto. Então entre na presença de Deus agora. O Espírito Santo está presente aqui comigo e aí com você.
Ele é a pessoa que representa a pessoa de Deus em nós. Aqui fala que o anjo abriu os olhos de Agar. E sabe quem vai abrir os olhos seu hoje para que você enxergue a saída do seu problema, do lugar onde você está? O Espírito Santo de Deus. Ele vai abrir os seus olhos e vai dizer: suas forças acabaram, suas opções acabaram, porque se você tiver, você vai continuar indo para longe. E o poço está aqui. Leia lá, sugiro para você ler Gênesis 16 todo, para você ver que a promessa se cumpriu sobre Ismael. Ismael se tornou um grande líder árabe. Hoje nós temos os árabes por causa dessa decisão de Sara, né, de dar esse filho para Abraão através da escrava. Mas que Deus abençoe o seu dia e você entenda que Deus, ele vê você. Não interessa se as pessoas te julgam, ou condenam o que você faz, o que você fez. Deus, ele não fica olhando parado para os seus erros, para as suas falhas. Ele olha para você como um vaso de barro. E se você está quebrado, caído, destruído, ele é o oleiro. Ele vai te refazer, ele vai te reconstruir. Confie e entregue. Se as suas forças acabaram, se você não tem mais saída, lembre-se, você está mais perto da resposta do que você imagina. Tá bom? Ele é o Deus que te vê. Coloque a mão no coração, vou orar por você. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu coloco os meus irmãos na tua presença. Abra os olhos dos meus irmãos e faça-os enxergar que longe do Senhor nós não somos nada. Nós não podemos fazer nada. E se o Senhor tirou todas as nossas forças, nós estamos sem opção. É porque o Senhor nos ama tanto que não vai permitir que nós nos afastemos da resposta que nós tanto precisamos para a nossa vida. Abra os olhos dos meus irmãos para que eles enxerguem o poço, para que eles enxerguem a saída da dificuldade que eles estão tendo neste dia, neste momento. Tire-os, Pai, deste lugar de conformismo, de apatia. Coloque-os de pé, coloque-os em movimento, porque o Senhor tem vida no deserto que eles estão. Eles não precisam sair do deserto para que o Senhor derrame luz, para que o Senhor derrame vida neles. Porque o Senhor não precisa de lugar nem espaço para agir. O Senhor só depende de um coração rendido, que permite que o Senhor haja em nosso favor. Então, Pai, em nome de Jesus, pegue a vida dos meus irmãos agora e faça-os enxergar o poço, faça-os enxergar a saída, faça-os enxergar a tua mão, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E para você que está com alguma enfermidade em seu corpo, em sua alma, em seu coração, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você, sobre o seu corpo, sobre as suas emoções, sobre o seu coração ferido, quebrado, em nome de Jesus. Amém. Jaqueline, é nosso deserto que Deus trabalha. É verdade, Jaqueline, é no nosso deserto que Deus trabalha. Obrigado, Osvaldo. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Para você que se sentiu tocado por essa live, lembrou de alguém que precisa ouvir o que foi dito aqui, compartilhe essa live com outras pessoas, vai ficar salvo aqui no Instagram, tá? Curta, comente, compartilhe. Se você ainda não me segue, meu nome é Fernanda Matos. Procurem por Palavras Curam, porque eu acredito firmemente em Deus que as palavras têm o poder de trazer vida para a vida das outras pessoas, para a sua vida. Em nome de Jesus. Um beijo e até amanhã, 6h30. Tchau, tchau.